Bora continuar nossa série de vídeos analisando o mangá de Saint Seiya. Meu nome é João Gabriel e hoje a gente vai analisar o final do arco da Guerra Galáctica, em que o Ikki aparece junto com os Cavaleiros Negros. Mas antes, caso você ainda não tenha assistido os vídeos anteriores em que eu analiso a Guerra Galáctica em si, dá uma olhada lá no nosso canal dos Manuscribas. Procura lá pela playlist da análise do mangá de Saint Seiya, que você possa acompanhar a série desde o início. Aproveita e já dá like nesse vídeo, se inscreva no canal, comente as suas opiniões aqui embaixo, porque tudo isso nos ajuda muito e me incentiva a continuar fazendo essa série de vídeos para que eu possa cumprir o meu objetivo de cobrir a série até o final. Então bora aqui pro capítulo 8, que já começa com o anúncio da luta entre Jabu de Unicórnio e Shun de Andrômeda. Essa não é a primeira aparição do Shun, ele já vinha aparecendo nos capítulos anteriores, mas é a primeira vez que ele vai fazer alguma coisa relevante na história, né? E a primeira coisa que a gente percebe é que o Shun é muito popular com as mulheres. Ele aí é praticamente um idol, né? E é engraçado porque o Shun, ele ficou muito marcado aqui no Brasil como sendo um personagem que era sempre, tipo assim, ridicularizado, né, por uma audiência majoritariamente masculina e muito machista, muito homofóbica, né? Só que no Japão, né, o padrão de beleza é ligeiramente diferente, né? E esses personagens que têm feições um pouco mais andrógenas, um pouco mais delicadas, são retratados como sendo absurdamente belos, né? Temos o caso do Misty de Lagarto, temos o caso do próprio Afrodite de Peixes, e o Shun, que ele não é visto como sendo, tipo, ai, olha, o Cavaleiro Boiola, que tem a armadura rosa e não sei o que. Não, ele é visto como sendo um cara muito bonito, que as mulheres acham super atraente. E é muito interessante, porque a gente via isso quando criança, né? E a gente via que no Brasil a cultura era de ridicularizar esse tipo de personagem, só que na própria obra a gente vê que a proposta é outra. A proposta é colocá-lo como um rosto bonito, colocá-lo como um símbolo, quase um sex symbol, né? Não dá pra falar do Shun sem falar sobre o impacto que ele teve para uma geração que não estava acostumada a ver personagens sendo retratados com essa estética, com essa sensibilidade que o Shun tem. E Cavaleiros do Zodíaco nos ajuda a lidar melhor, né, com esse tipo de estética, com esse tipo de personagem. E era algo muito incrível de se acompanhar, né? Porque a gente estava acostumado com personagens, entre aspas, mais afeminados, né? Sendo utilizados como alívio cômico, etc. Mas o Shun não, cara. O Shun ele não tem nada de cômico. Isso é levado muito a sério pelo Kurumada, né? E é retratado de uma maneira não só muito respeitosa, mas dessa forma que a gente tá vendo aqui do Shun sendo colocado como ali uma referência de beleza. Tanto que o Jabu até brinca aqui, né? Falando que ele devia ser estrela de cinema e tal. E para além desse lado meio colírio da capricho do Shun, a gente já tem contato com esse lado um pouco mais racional dele em relação às lutas, né? Porque o Shun é um personagem que é marcado por ser muito pacifista, por não gostar de lutar, por não gostar de ferir os outros. E a gente vai ver, né, essa característica no personagem aqui. Porém, nesse momento, eu sinto que não é só isso. Não é simplesmente o Shun não querendo lutar porque ele é pacifista. Parece que ele não quer lutar porque não faz sentido mesmo lutar, sabe? Tipo, não há por que lutar. Esse torneio, ele não vai levar eles para lugar nenhum. Ele não tem sentido nenhum. É só um negócio que, tipo, a princípio parece ser um capricho da Saori pra ganhar uma grana, pra ter audiência, pra realmente promover ali um espetáculo televisivo. E o Shun, para além de um cara pacifista, ele é um cara racional e fala assim, pô, isso aqui não faz sentido. Por que a gente tá lutando aqui? Por que a gente tá, tipo, trocando golpes e derramando sangue só pra entreter uma plateia, entreter os telespectadores? E ele fala que ele tá ali só pra encontrar o irmão dele. E é claro que o Jabu, né, que tem uma profundidade de um pires, não vai conseguir entender essa nuance, né, do pensamento do Shun e vai achar que ele tá arregando, que ele tá com medo de lutar e tal. Então o Shun é um personagem incrível, cara. É um personagem que estava muito à frente do seu tempo e que vai trazer reflexões a respeito da performance do que é ser homem, do que é ser corajoso, do que é ser um guerreiro, num contexto em que nem sempre a luta vai ter sentido, né? Nesse caso aqui, eles estão num torneio, lutando absolutamente por nada, e ele não tem o menor interesse em ganhar armadura de ouro, ou em ter fama, em ter glória, ele só quer encontrar o irmão dele. E quando você tem um personagem assim num anime de porrada, como é o Sensei, é muito interessante, porque muitas vezes esses animes eles são alimentados de lutas
muitas vezes sem sentido, outras vezes não, mas que as lutas elas precisam se suceder, precisa ter luta pra ter história, né? E o Shun ele acaba sendo meio que a antítese disso, né? Porque ele vai ser o personagem que não quer lutar e que vai ser racional, ele vai questionar o motivo das lutas, né? E em momentos em que ele vê que realmente não há alternativa, que ele precisa lutar, ele vai lutar e ele vai lutar com todas as forças dele até o final. Mas até chegar esse momento em que ele percebe que a luta é a única saída, ele vai estar sempre questionando os porquês de todo esse derramamento de sangue. E essa característica mais pacifista e racional do Shun dialoga de uma forma muito interessante com os poderes dele, né? Porque, teoricamente, cara, o Shun ele é o personagem que ele poderia fazer um estrago enorme se ele fosse agressivo, sabe? Tipo assim, se o Ikki fosse o Cavaleiro de Andrômeda, como poderia ser, né? Caso ele não tivessem trocado, as atrocidades que o Ikki ia fazer com essas correntes, com os inimigos, ia ser incrível, assim, porque a gente sabe que os Cavaleiros de Atena, eles não podem usar armas, com exceção de alguns casos, né? A gente tem ali o Cavaleiro de Libra com as armas, né? Com a espada, com o escudo. E também o Cavaleiro de Andrômeda está autorizado a usar as correntes, né? Só que para que o Cavaleiro possa usar essas armas, né? Precisa que seja um Cavaleiro ali, digamos, puro de coração, né? Um Cavaleiro que luta pela justiça, que só vai usar as armas se for pelo bem, né? E o Shun, assim como o Doku também, né, com as armas de Libra, ele entende a responsabilidade que ele tem ao lutar com uma arma. Porque ele sabe que os outros cavaleiros não têm essas armas. Ah, o Shiryu tem o escudo e tal, mas tipo assim, os outros cavaleiros eles lutam com os próprios punhos. Enquanto o Shun tem a responsabilidade de estar carregando uma arma poderosíssima que é a corrente de Andrômeda. Então ele tem a consciência de que se ele lutar com toda a força que ele tem, ele pode matar, ele poderia matar o Jabu num instante aqui. E para além das correntes, ele também tem um poder oculto muito forte, né? Tem daquela coisa da tempestade nebulosa, né? Que é um cosmo muito poderoso que ele quase nunca utiliza em seu poder máximo. Então o Shun ele é um personagem que, para além de ser pacifista, ele é muito racional e ele é muito responsável com o poder que ele tem. Tanto o poder oculto que ele tem, que ele não utiliza, a não ser que seja num momento extremamente importante, quanto a questão das correntes, né? Que ele sabe que ele é um cavaleiro que tem o privilégio de usar uma arma, né? Uma arma tão poderosa quanto as correntes de Andrômeda. As correntes que são quase que um personagem desse capítulo, né? Em que, a princípio, o Shun vai utilizar a corrente de uma forma mais defensiva, né? Ele vai montar a nebulosa ali de Andrômeda e falar assim, ó, se você se aproximar, a corrente vai atacar, né? Quase como se ela tivesse vida própria mesmo, né? Então, o Shun ele vai usar a corrente de uma maneira mais defensiva porque ele não vê sentido naquela luta. Enquanto a luta tá rolando, o Shiryu visita o Seiya lá no hospital, né? O Seiya que está lendo aqui o seu mangá, dobrando toda a página aqui, que coisa absurda. Mas enfim, chega lá o Shiryu com a Shunrei para visitar o Seiya, já mostrando um pouco do que eu falei no episódio anterior, em que eu tinha dito que a luta contra o Seiya tinha mudado o Shiryu, né? Então você vê um Shiryu diferente nesse momento, né? A partir daqui ele vai ser um outro personagem, com outra perspectiva, com outros objetivos, né? E a relação entre o Shiryu e o Seiya tá muito diferente. Então o Shiryu agradece ao Seiya por ter salvado a vida dele, e ele menciona uma questão interessante, né? Que ele fala que ele sentiu ali uma presença ao redor ali do torneio, do Coliseu. Ele sente que é o Cavaleiro de Fênix que está ali escondido, né? E assim, isso poderia ser melhor trabalhado nos capítulos anteriores, né? Porque aqui o Shiryu fala da corrente de Andrômeda. Ele fala que a corrente de Andrômeda pode ser a chave para descobrir a localização exata do Ikki, né? Porque o Shiryu sentiu que ele estava lá, o Shiryu sentiu que ele estava escondido, só que ele não sabia exatamente por quê e nem onde ele estava. E que a corrente de Andrômeda poderia ser essa chave. O Kurumada tentou aqui trazer uma curva narrativa de tensão nesse momento, né? De mistério, de você tentar entender o que está acontecendo, qual que é a relação entre a corrente e o Ikki. Ficou legal, eu acho que tem uma curva legal construída aqui. A entrada do Ikki vai ser interessante, eu vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco. Mas eu acho que isso poderia ter sido trabalhado de alguma forma antes, assim, com foreshadowing nos capítulos anteriores. Com o Shiryu olhando a corrente, tipo assim, a corrente se comportando de uma forma, chamando a atenção do Shiryu, ou na luta dele contra o Seiya, ou então na luta, em alguma outra luta ali, a luta do Yoga, na luta do Seiya contra o Gek de Urso, tipo...
Poderia ter sido mostrado, sabe? Poderia ter sido mostrado antes que o Shiryu tava de olho na corrente, que a corrente tava se comportando de um jeito estranho. Mas não, foi tudo um meio jogado. Assim, de repente, o Shiryu sentiu a presença do Ikki e veio de forma dramática avisar o Seiya que a corrente de Andrômeda poderia ser a chave, sabe? Tipo assim, eu acho que ficou um pouco artificial por faltar esse momento nos capítulos anteriores. E aí, enquanto isso, a luta continua, o Jabu tá apanhando, ele tá tentando de todas as formas se infiltrar ali naquela nebulosa que o Shun montou com a corrente, mas não tá tendo sucesso. O Shun destrói aí a armadura dele. E é nesse momento que a corrente começa a se comportar de uma maneira estranha, né? A gente tem esse close aqui na armadura de ouro, a gente tem a torcida, mais uma vez, falando que o Shun é lindo, que é um gostoso e não sei o quê, e que o Shun, ele começa a ficar preocupado com a corrente, porque a corrente tá se mexendo sozinha, e ela escreve uma mensagem para ele, né? A corrente vai formar a palavra Axia, né? Que quer dizer ali, pelo menos o mangá explica, que é uma palavra que expressa alguma coisa de grande valor. Depois a gente vai entender que a corrente está se referindo ao Ikki, né? Que é a pessoa mais importante da vida do Shun, e é a pessoa que ele está procurando há tanto tempo e tal. Mas o fato é que a corrente começa a se comportar dessa forma muito estranha, isso chama a atenção do Shun. Só que o Jabu, né, vai lá, pega a corrente, estraga tudo, porque a corrente estava tentando passar uma mensagem pro Shun. Mas o Jabu impede. E o Shun fala, ó, a gente tá correndo perigo, a corrente tá se comportando de uma forma estranha, vamos tentar descobrir o que é, mas o Jabu, ele só quer a luta, ele só quer vencer a luta, né? E acaba atrapalhando tudo. E aí a gente começa a ver um pouco do Shun, poucas ideias também, né, cara? Porque o Jabu fica insistindo em pegar a corrente e tal, e o Shun vai lá e mete uma ameaça assim, tipo, ó, pelo seu bem, larga essa corrente, sabe? Senão você vai perder sua mão, né? E a gente não sabe até que ponto ele faria isso, né? Tipo assim, se o Jabu não largasse a corrente, ele mesmo ia lá e arrancar as mãos do Jabu. Ou se a corrente ia fazer isso por vontade própria, né? Então, talvez a corrente tenha esse instinto assassino e o Shun tem que meio que segurar a onda da corrente, assim, sabe? Tipo, enquanto a corrente tá querendo se defender e tá querendo, de forma instintiva, atacar o Jabu, o Shun tem que dar uma amansada ali na fera, né? Voltando ao quarto do hospital onde tá o Seiya, o Shiryu comenta sobre a corrente, né? Ele fala que a corrente pode ser a única forma de derrotar o Cavaleiro de Fênix, né? E a gente tem uma noção não só do quão poderosa é essa corrente, mas do quanto que ela tem essa capacidade de prever, né, a ameaça de algum inimigo que tá à espreita. E várias vezes, né, a corrente vai ser utilizada como um elemento de tensão, né, pelo próprio Kurumada, em que ela vai servir ali quase como um sensor aranha, né? Aquela coisa de anunciar que um inimigo está próximo, ou então quando o Shun vai estar diante de um inimigo, mas a corrente não vai reagir, como se a corrente respeitasse tanto aquele inimigo que ela fosse incapaz de atacá-lo, né? Isso vai acontecer contra o Shaka, por exemplo, né? Então vai ser um elemento dramático muito bem utilizado pelo Kurumada. De volta aqui à luta, a corrente dá um choque no Jabu, né? Mostrando um pouco que talvez a corrente tenha mesmo essa vida própria, né? De que não foi a intenção do Shun em machucar o Jabu. E sim, a corrente se comporta quase como uma criatura, né? Que tem um instinto ali de autodefesa, né? De autoproteção. E que quando se sente ameaçada, ataca. E aí a corrente ela vai ficando muito alterada, né? E meio que ficando fora de controle. Aí a plateia começa a ficar alvoroçada porque a corrente tá se mexendo sozinha e tal. E aí a gente tem aquele momento em que a corrente aponta pra armadura de ouro. E é curioso que nesse capítulo a corrente não tem ponta ainda, né? Porque a gente conhece a corrente de Andrômeda, que ela tem duas pontas, né? A primeira é aquela triangular, né? Ou pontiaguda, que é a da corrente de ataque. E tem a corrente que ela tem a ponta redonda, que é a da defesa, né? Mas aparentemente ainda não tinha esse conceito muito bem estabelecido nesse capítulo, porque em nenhum momento a ponta da corrente aparece. Então não tem um elemento visual que a gente vê no anime, por exemplo, em que a corrente aponta, né, pra armadura de ouro. Não tem esse elemento visual ainda. E aí depois de muito drama, de que a corrente está apontando para a armadura de ouro, e aí o Sei e o Shiryu aparecem de última hora, e aí o Shun vai lá e percebe, né, que a palavra que a corrente tinha escrito, né, que era Axia, né, que significa alguma coisa de grande valor e tal, e aí finalmente eles juntam todas as peças do quebra-cabeça e eles descobrem quem tá por trás daquele comportamento estranho da corrente. E aí temos essa cena muito dramática da urna da armadura de ouro abrindo e de dentro dela saindo o 10º cavaleiro,
o Cavaleiro de Fênix. Antes de ir pro capítulo 9, eu convido você a se inscrever no canal do Manuscribas, curtir o vídeo, comentar aí o que você tá achando e acompanhar os nossos próximos vídeos, né? Que isso vai me incentivar a continuar essa série e a cobrir o mangá de Cavaleiros do Zodíaco até o fim. Finalmente temos a aparição do Cavaleiro de Fênix na Guerra Galáctica. E esse é um momento muito interessante porque até então a figura que a gente tinha como vilão da história era a Saori, cara. Era a Saori que obrigou os cavaleiros ali a lutarem na Guerra Galáctica. Tava promovendo um torneio em que os cavaleiros estavam lutando por motivos pessoais. E isso fez com que o Yoga aparecesse lá pra matar os cavaleiros. Ela chantageou o Seiya pra participar do torneio e tal. Então assim, você ainda não tinha exatamente um vilão definido. Até porque o vilão dessa saga é o Saga. E ele ainda não foi estabelecido como o vilão, né, da grande saga do Santuário. Então a gente tinha Saori ali como uma vilã. Mas agora a gente tem o Ikki ocupando esse espaço, né? E o Ikki aparecer como um vilão vai ser fundamental para que a gente comece a enxergar a Saori como uma das mocinhas, né? Um dos aliados do Seiya. A princípio, ela não vai fazer nada para ajudar o Seiya, né? Mas ela vai colocar os Cavaleiros de Bronze numa situação na qual eles têm que recuperar a armadura de ouro, né? Então acaba que eles têm que trabalhar para ela, né? Lutar ao lado dela para enfrentar esse vilão maior, né? Que é o Ikki, que acabou chegando aí no meio do torneio, ele encerra o torneio. E ele se torna uma ameaça tanto para os cavaleiros quanto para Saori, né? Porque ele vai lá, estraga o showzinho dela, rouba a armadura de ouro que era do avô dela, etc, etc. E a gente ainda tem essa construção, né, do personagem do Ikki, né? Dessa aparição do Ikki, né? Os personagens sentem que ele tem um grande poder e que o cosmo dele tá cheio de ódio, né? E aí a gente tem um momento em que a gente apresenta o Ikki como sendo um vilão, como sendo perigoso, como sendo um homem terrível, cheio de ódio, para depois a gente ter essa revelação de que o Ikki é o irmão do Shun. Enquanto todo mundo tá meio em choque porque o Ikki tem um cosmo muito agressivo, o Shun se emociona, né, ao ver de novo o irmão querido dele. E aí o Ikki vai lá, ataca o Shun, né? Não é esse o momento lá do anime que ele fala chega de sentimentalismo, tipo, não é esse momento, mas poderia ser, né? Que é um momento que o Shun tá lá chorando e tal, e o Ikki vai lá e dá um socão nele, destrói o ombro da armadura. O Ikki mostra que ele tá ali poucas ideias e que ele não tá ali pra rever os amigos, pra rever o irmão. Ele quer mesmo é tocar o terror. E o Shun menciona que o irmão dele era muito bondoso e que aconteceu alguma coisa que mudou totalmente a personalidade do Ikki, né? E tudo isso são elementos pra você apresentar o personagem como sendo foda, né? Isso tudo pra construir a figura do Ikki, a imagem do Ikki, né? Porque o Ikki ele é um personagem que ele se alimenta muito da questão da estética do fodão, né? E essa estética é construída desde esse momento, né? Então você tem um drama enorme da aparição do Ikki, ele é o cavaleiro muito perigoso, ele é o cavaleiro que faz a corrente se movimentar de uma forma estranha, ele é o cavaleiro que tem o cosmo cheio de ódio, ele é o cavaleiro que antes era bondoso, mas agora está mal, por que será que ele mudou a personalidade? Então assim, toda essa construção, que é muito bem feita, é pra começar a colocar no imaginário do leitor que o Ikki é um cara muito foda, é um personagem muito foda. E assim, não tem como negar que deu certo, sabe? Não tem como negar que o Ikki até hoje é visto como um dos personagens mais fodões, assim, da história do Shonen. E é muito mérito do Kurumada por ter feito toda essa construção do personagem, que agora a gente vai ter um flashback mostrando um pouco mais sobre o Ikki, e outros flashbacks mais pra frente, no arco dos Cavaleiros Negros, em que o Seiya vai enfrentar o Ikki, vai conhecer um pouco mais sobre o passado dele. Mas é uma construção de personagem muito bem feita. Não só uma construção do passado do personagem, que vai mostrar uma complexidade, né, da personalidade dele, mas também uma construção estética de você formar um personagem que é fodão. Formar um personagem que, assim que aparece em cena, chama a atenção de todo mundo. Assim que aparece em cena, você sabe que ele vai fazer alguma coisa muito foda. Então, palmas pro Kurumada por ter feito essa incrível apresentação do Ikki. Temos aqui então um flashback do Ikki, né, que é aquele flashback clássico em que eles fazem um sorteio que vai mostrar pra onde cada um dos órfãos vai, né, pra buscar armaduras em diferentes cantos do mundo. E que é o momento lá em que o Shiryu
sorteia que ele vai para os 5 picos antigos, o Seiya vai pra Grécia, o Yoga vai pra Sibéria. A cena em que o Shun, ele sorteia a Ilha da Rainha da Morte, né, que é o local mais perigoso ali, né? Todos os locais que foram sorteados ali, eles têm um certo grau de perigo, né? Alguns mais do que outros, né? Tipo, a própria Ilha de Andrômeda não é um lugar turístico, sabe? Tipo, é um lugar difícil de viver. A Grécia, a gente viu que o Seiya sofreu muito lá. Talvez o Shiryu tenha tido a experiência mais tranquila indo pros 5 picos antigos, né? Que é uma região um pouco mais tranquila e teve a sorte de ter um mestre mais tranquilo também. Mas assim, pô, o Yoga foi passar frio lá na Sibéria. Então, assim, todos os locais eles tinham ali uma certa dificuldade, mas aparentemente, né, a Ilha da Rainha da Morte era um pouco desproporcional, né? Porque quis o destino que o Shun sorteasse a Ilha da Rainha da Morte, né? Que era o menino mais considerado, né, o mais fraco, o mais frágil, talvez o mais novo, né? Não tenho certeza se ele é mais novo que o Sei. Eu sei que os dois têm 13 anos, né, na obra, né? Eu já mencionei que as idades não faziam o menor sentido na obra, né? Mas oficialmente eles ambos têm 13 anos, tanto o Shun quanto o Sei. Mas eu não duvido que talvez o Shun fosse o mais novo, né? Então o Shun era um dos mais novos, era considerado mais fraco, mais frágil, e ele caiu, né, com o desafio mais difícil, que era ele da Rainha da Morte. Mas ele tinha, né, o irmão dele, né? Que diante desse momento em que o Tatsumi anuncia que a Ilha da Rainha da Morte é o inferno, que é calor, que é não sei o que, tem a chuva que arranca a pele, o Ikki se propõe, então, a ir no lugar do Shun. Detalhe que a gente vê aqui o Tatsumi como um grande filha da puta também, né, cara? Já mencionei o quanto que a Saori é muito cuzona nesse começo, mas o Tatsumi é um baita de um vilão, né? Eu acho que o anime fez ele ainda mais cruel, né? Com cenas que ele bate no Ikki ali no navio e tal. Aqui tem algumas cenas assim, mas, tipo, é, é impressionante como é um personagem que ele é retratado no começo como sendo realmente muito cruel. E ao longo da história, né, mais pra frente, especialmente na saga de Hades, ele é retratado meio como um personagem bobão, assim, sabe? E tem até uma cena que é filler, que é o do Tatsumi tentando impedir que o Shun vá pro santuário, ali na saga de Hades Santuário. E ele tenta impedir o Shun com aquela espada de madeira e tal. Tipo assim, é uma cena até, tipo, um tanto ridícula, mas é uma cena interessante, uma cena que eu gosto, né? Que mostra que o Tatsumi, mesmo não sendo um cavaleiro, ele fez de tudo pra seguir as ordens da Saori e impedir o Shun, né, de ir pro santuário. Mas assim, ele é outro personagem que era o demônio e aí de repente ficou meio bonzinho, assim. É algo que eu já critiquei que acontece com Cassius, que era, porra, era um assassino e de repente virou apaixonadinho pela China e tal. Eu acho que com o Tatsumi acontece a mesma coisa. Poderia ter sido melhor trabalhado, assim. Acho que em algum momento poderia ter tido algumas cenas ali em que o Tatsumi mostrasse o Tatsumi, sei lá, se arrependendo por ter sido um filho da puta com as crianças e tentado ser uma pessoa melhor, sabe? Mas isso infelizmente não foi mostrado. E aí acaba que o Ikki vai pra Ilha da Rainha da Morte e o Shun vai pra Ilha de Andrômeda. E aí o Ikki, né, mais uma vez alimentando a sua estética fodona, né? Ele tá tipo com a viseira aqui que ele levanta, né, mostrando o rosto dele, tem uma cicatriz aqui perto dos olhos e tal, pra trazer realmente essa estética do lobo solitário, do cavaleiro fodão e tal, e que, pô, funciona muito bem. E depois da gente ver o Shun humilhando o Jabu, a gente vê o Ikki humilhando o Shun, né? Pra fazer aquela coisa da escada de poder, né? Aquele momento em que você tem um personagem que você sabe que é forte, que é o Shun, mas vem um outro cara muito mais forte e, tipo, mete um chute nele. O Shun também não tá lutando, né? Ele não tem interesse de levantar o punho contra o irmão dele. Mas o Ikki não tá nem aí. O Ikki quer matar todo mundo, inclusive o Shun. E aí o Jabu entra no caminho do Ikki. Também é derrotado. Depois de derrotar 2 Cavaleiros de Bronze, vem um terceiro, né? Que é o Nachi, que era originalmente o adversário do Ikki no chaveamento da Guerra Galáctica. E aí o Nachi tem um destino talvez até pior do que o Jabu, né? Que teve o seu corpo destruído pelo Ikki. Mas aqui o Ikki contra o Nachi, ele opta em destruir a mente do adversário. E aqui a gente tem a introdução de um dos golpes mais incríveis do Cavaleiros do Zodíaco, que é o golpe Fantasma de Fênix, né? Que vai causar ilusões ali, ilusões bem tensas, bem
cruéis, assim, bem visuais, que vão construir também esse imaginário de que Saint Seiya é uma obra violenta, é uma obra que tem muito sangue e tal, né? É claro que essa cena do mangá ela é um pouco mais gore do que o que tem no anime, mas no anime tem bastante sangue, tem umas caveiras, tem algumas imagens bem perturbadoras, porque a ideia é essa, a ideia é que o golpe fantasma de Fênix seja um golpe perturbador, né? É que o Ikki viveu um pesadelo na Ilha da Rainha da Morte e ele quer que o inimigo dele sinta o pesadelo que ele viveu. Então nada mais justo do que ele ter um golpe que mexe com a mente do inimigo. E aí depois de derrotar o Nachi, o Ikki começa a chamar todo mundo pra porrada. Chama o Yoga, chama o Seiya, chama o Shiryu, todo mundo pra porrada. E aí aparece os outros Fênix, né? Os outros 5 Cavaleiros Negros que também têm a armadura de Fênix, só que versão Black. Então bora aqui pro capítulo 10. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de comentar, de se inscrever no canal do Manuscribas, beleza? Então a gente tem a aparição desses Cavaleiros Negros, que são personagens bem esquecíveis, né? Pelo menos esses capangas com armadura de Fênix Negro, né? Mais pra frente vai aparecer o Cisne Negro, o Dragão Negro, são personagens um pouco mais marcantes, mas ainda assim bem esquecíveis. Mas que eu acho que eles têm uma função de serem neutros de forma proposital. E eu vou mostrar pra vocês o quão importante é eles serem genéricos, pelo menos neste capítulo. Eles vêm, eles atacam aqui os cavaleiros. E tem aquela dinâmica deles querendo servir ao mestre dele, e o Ikki falando que não queria que eles interferissem, que ele queria matar os cavaleiros sozinho, e não sei o que. E a gente tem, né, esse momento em que eles desaparecem, e há uma introdução sobre o que é os Cavaleiros Negros, né? Que são guerreiros que dominam as técnicas dos cavaleiros, né? Dominam o cosmo, porém, eles usavam o cosmo para fins egoístas, né? Para benefício próprio, para prejudicar as pessoas, né? E por isso eles eram repudiados por Atena, e acabaram vivendo aí como exilados, como renegados do santuário. É um conceito que até é interessante, né, essa coisa dos renegados do santuário, só que não foi muito bem explorado, até porque o Kurumada decidiu colocar o santuário como vilão, né, o Saga como grande vilão da saga do santuário, e o santuário corrompido, e acabou que os grandes renegados do santuário são os próprios Cavaleiros de Bronze, né? Então ele decidiu mais pra frente mudar isso. Ao invés de colocar o santuário como sendo bonzinho e os renegados do santuário os vilões, Kurumada decidiu de forma brilhante inverter isso. Colocou o santuário como vilão e os protagonistas como sendo renegados. Mas a princípio ele tinha a ideia de colocar esses renegados na história, né? Esses Cavaleiros Negros que têm as armaduras parecidas, né, com as armaduras dos Cavaleiros de Atena, porém armaduras negras, e que usam o cosmo pro mal, digamos assim. E aí eles percebem que a armadura de ouro foi roubada. E nesse momento a Saori vai lá e manda eles pegarem a armadura de volta. E o Seiya, né, fica puto, porque ele odeia receber ordens da Saori. Mas que ele percebe que, porra, o Ikki já é muito forte. Se ele meter a mão na armadura de ouro, ele vai ser uma ameaça muito grande e muito forte. Então ele decide ir atrás da armadura de ouro. E aqui a gente tem um momento em que cada um dos Cavaleiros de Bronze vai atrás de um dos Cavaleiros Negros para recuperar parte da armadura de ouro. Esse é um momento muito importante, porque é agora que a gente vai estabelecer Seiya, Shiryu, Yoga e Shun como sendo os 4 protagonistas. Porque até então você tinha ali um Jabu, você tinha um outro Cavaleiro de Bronze que também tinha ali uma participação, mas que vão ser descartados daqui pra frente. O Kurumada passa um filtro nos personagens e fala assim, ó, os que sobraram são esses são os protagonistas. Por isso que ele coloca os Cavaleiros Negros, a princípio, como sendo caras muito genéricos. Porque a ideia é exaltar os Cavaleiros de Bronze. Então a ideia nessa cena aqui é exaltar o quanto o Yoga é poderoso, que ele consegue derrotar um Cavaleiro Negro com apenas um pó de diamante. Vai mostrar o Seiya lutando, mesmo sem armadura, o Seiya vai lá e luta contra um Cavaleiro Negro e consegue derrotá-lo, para mostrar o quanto que o Seiya é poderoso. Isso vai se repetir com todos, né? O Shun vai fazer isso, o Shiryu vai fazer isso, né? E se você tivesse personagens, né, vilões mais interessantes, eles roubariam a cena, sendo que o foco não é esse. O foco é mostrar o quanto que os Cavaleiros de Bronze, né, esses 4 específicos, né, Seiya, Shiryu, Yoga e Shun, são poderosos e que daqui pra frente eles vão ser os protagonistas da história. Aí quando o Seiya derrota esse Cavaleiro Negro, ele revela, né, que o plano do Ikki de
possuir a armadura de ouro e fala que se o Ikki tiver o poder da armadura de ouro, ele vai conseguir dominar aí o céu e a terra, né? E isso justifica, né, o porquê que todo mundo se junta pra tentar ir atrás da armadura de ouro, né? Porque não é pela Saori, né? O Seiya não tá nem aí pela Saori, ele não quer recuperar a armadura de ouro pra ela. Ele quer recuperar a armadura de ouro pra que não caia nas mãos do Ikki. Isso vale pro Yoga também, né? Que a princípio está a serviço do santuário e que viu que o Ikki era uma ameaça muito maior do que o Seiya e o Shiryu, por exemplo. Aqui temos um momento em que o Shun destrói, né, um dos Cavaleiros Negros, e repare que ele não hesita, né, em atacar o Cavaleiro Negro, porque ele entende que o Cavaleiro Negro é realmente uma ameaça e que existe uma necessidade de uma luta, existe uma necessidade desse cara separado, né? E o Shun vai lá, derrota ele e pergunta, pô, por que meu irmão mudou tanto? O que aconteceu com ele? E o Cavaleiro deixa a entender que meio que a culpa foi do próprio Shun, né? Isso faz com que o Shun fique se sentindo muito culpado pelo irmão, né? Porque ele sabe que o Ikki só foi pra Ilha da Rainha da Morte por causa do Shun, né? Que ele se voluntariou pra ir no lugar do irmão. E isso vai ser algo que vai começar a pesar muito na cabeça do Shun, que ele vai se sentir responsável por todo o sofrimento que o irmão dele sentiu. Aqui temos a luta do Shiryu contra o Cavaleiro Negro. Ele também, sem armadura, consegue destruir o inimigo, mostrando que ele é muito poderoso. E assim como aconteceu nas outras lutas, né, o Cavaleiro Negro, antes de morrer, ele revela alguma informaçãozinha, né? No caso aqui, ele revela que existem outros Cavaleiros Negros mais poderosos, né, que estão a serviço do Ikki, já preparando os inimigos que eles vão enfrentar aí no próximo arco, né, no arco dos Cavaleiros Negros. E no fim a gente finaliza aqui o capítulo, os Cavaleiros Negros informando o Ikki que eles não têm armadura de ouro completa, porque algumas das partes foram roubadas, né? Eu acho que é uma parte interessante pra estabelecer quantas peças tem na armadura, né? Eles mencionam que os braços e as pernas da armadura de ouro estão com os Cavaleiros de Bronze, e o Ikki tem o capacete, as ombreiras, peitoral, o dorso e a cintura. Então o Ikki tem 5 partes e os Cavaleiros de Bronze tem 4. Lembrando que a gente tá falando daquela primeira versão da armadura de ouro, que não é o design final, aquele design que o Seiya vai usar contra o Ayori, por exemplo, né? E detalhe que o Ikki, ele menciona aqui que ele pensou em deixar os ex-colegas dele vivos, né? Então já mostra que, cara, no fundo ali ele ainda gosta deles, no fundo ele ainda gosta do Shun, ainda gosta dos amigos dele, né? Só que ele tá com tanto ódio no coração que ele tem que manter essa pose, né, de fodão, essa pose de agressivo, né? E ele foi lá, ele invadiu o torneio, falou que ia matar todo mundo e tal, mas que no fundo ele só queria pegar a armadura de ouro e ir embora, sabe? Ele não queria ferir os amigos dele. Mas que, como eles não deixaram ele roubar a armadura de ouro inteira, né? Ele não tem outra escolha senão voltar a enfrentá-los pra conseguir todas as peças da armadura. E aí ele menciona, né, que a armadura de ouro é parte fundamental dos planos dele, né? Que a gente vai descobrir nos próximos capítulos. Então é isso, galera. Essa foi a minha análise do final da Guerra Galáctica. No próximo vídeo a gente já vai entrar no arco dos Cavaleiros Negros. Então se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal e continue nos acompanhando. Semana que vem a gente começa um novo arco em Saint Seiya. Até lá!